Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula 4 do mini curso de Excel, do básico ao avançado, desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial PET Engenharia da FRJ Macaé. Eu sou o Lucas e hoje chegamos à última etapa do nosso módulo de aprendizado prático. Nas aulas anteriores nós construímos uma base sólida, passando por formatações, estruturas lógicas, gráficos e funções de busca como o PROC e ver. E hoje encerraremos abordando um dos recursos mais poderosos e requisitados no ambiente corporativo e de pesquisa, que é a nossa tabela dinâmica. E bem, o objetivo desta aula é entender como resumir, analisar e explorar nossa base de dados com apenas alguns cliques, mudando a perspectiva do relatório sem a necessidade de digitar nenhuma fórmula complexa. Vamos começar, então, nessa nossa última aba. E, bem, já estamos, na verdade, na nossa aba de tabela dinâmica, e como vocês podem observar, nós temos uma tabela de base verde, contendo informações de ID, nome, produto, quantidade, preço unitário e preço total. Essa tabela aqui. E se eu precisasse cruzar esses dados manualmente para saber o total gasto, por exemplo, por cada pessoa ou por tipo de produto, isso demandaria muito tempo e fórmulas complexas. E para resolver isso de forma mais rápida, eu selecionei essa tabela verde para gerar uma tabela dinâmica a partir dela. Então, para fazer isso na prática, basta clicar em qualquer célula dessa tabela verde. Então, vou clicar aqui nesse 1, e logo após isso, a gente ir aqui no canto superior esquerdo, em inserir e selecionar tabela dinâmica. Ao fazer isso, o programa ele gera essa aba, sobre a tabela dinâmica, com a possibilidade de uma nova planilha ou já fazendo uma planilha existente. Eu vou fazer uma nova planilha mesmo e deixar esse o nome dela, Então eu clico em OK. Então, ao fazer isso, o programa ele gera a segunda tela que vocês estão vendo. Reparem que a tabela verde ela sumiu, momentaneamente, porque estamos em uma nova aba de edição. Mas todos os cabeçalhos dela foram importados aqui para o lado direito. Por exemplo, para cá. Foram trazidos para esse cabeçalho do lado direito, no painel de campos da tabela dinâmica, onde vemos o ID, o nome, produto, quantidade, preço unitário e preço total, prontos para serem usados. Eu vou demonstrar o passo a passo de como alimentar esses campos usando como base os dados da nossa tabela verde. E primeiro, eu quero organizar o meu relatório pelos nomes dos clientes. Então, eu vou até a lista de campos, clico sobre o campo nome, aqui, e arrasto para o quadrante de linhas, aqui, bem aqui. Vejam que a planilha à esquerda já lista todos os nomes de forma única. Agora, eu preciso trazer os resultados financeiros. Eu vou até a nossa lista de campos, tabela dinâmica, pego o campo preço unitário e arrasto para o quadrante de valores, bem aqui. Em seguida, eu pego o preço total do nosso campo e também arrasto para a nossa parte de valores. Reparem que o sistema configura automaticamente ambos para realizar a operação de soma, gerando na hora as colunas de soma de preço unitário e soma de preço total, com os valores computados da nossa tabela verde. E olhem que interessante o resultado que a tabela dinâmica nos entregou automaticamente com base na nossa tabela verde. Se olharmos para a linha da Ana, o sistema identificou que ela realizou uma compra no valor total de R$ 250. Se voltarmos lá na nossa tabela da base verde na esquerda, podemos validar visualmente na linha 6. Deixa eu voltar aqui. A gente pode validar na nossa tabela verde na esquerda, na linha 6, que a Ana ela comprou uma mochila por exatamente R$ 250. Agora reparem no caso do João. Aqui.
A tabela dinâmica, ela consolidou uma soma de preço total de R$ 1.325. Se nós fôssemos somar isso manualmente na tabela verde, teríamos que procurar a linha 1, né, do João, que está aqui na nossa tabela dinâmica, a linha 1 do João, e a linha 13 também, que contém o valor de R$ 175, e a linha 14, que tem, né, o valor de R$ 750. No caso, a nossa tabela dinâmica ela já cruzou essas linhas, somou tudo e nos deu o resultado mastigado em menos de um segundo. Então, ele acabaria tendo que somar essa linha, né, mais essa linha, mais essa linha. Mas a nossa tabela dinâmica, né, ela já fez isso tudo para a gente. Isso prova, né, como essa ferramenta ela é visualmente limpa e inteligente. Eu não precisei usar nenhuma função complexa de soma condicional, porque o próprio motor da tabela dinâmica fez todo o agrupamento, né, por trás. E como bem destaca, né, o nosso texto de orientação vermelha, o usuário ele pode alterar como os dados são apresentados na tabela dinâmica. Pode alterar a ordem em que os dados são colocados, né? Então, por exemplo, ao invés de colocarmos nomes e em seguida produtos, podemos colocar produtos e em seguida podemos colocar os nomes. Desta forma, veremos os produtos primeiro e quando abrirmos, veremos as pessoas que compraram esses produtos. E basicamente isso resume a nossa tabela dinâmica, né, que a gente pode manipular ela da forma que nós quisermos, né? Então, se eu quiser também, se eu pensando nisso, se eu quisesse trocar a soma do preço total e colocar em linhas, ele iria modificar ela de uma forma na qual nós pudéssemos também analisá-la de uma forma que o preço total estivesse nas linhas e nós pudéssemos, por exemplo, analisar exclusivamente cada um dos nomes. Então, eu minimizando esses nomes aqui, vamos fazer essa análise. Eu tenho os nomes da Ana, da Helena, né, do João, do Lucas, da Mariana, da Paula e do Pedro. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui preço unitário e soma de preço unitário. Agora que eu coloquei o preço total na aba de linhas, se eu quiser maximizar para poder ter uma noção maior da Ana, eu posso. Né? E aí, eu posso também adicionar outras coisas, né, como, por exemplo, produtos. E aqui eu consigo analisar, né, no caso, os produtos os quais a Ana comprou, que ela comprou, né, e os valores, né, tanto de preço total quanto da soma de preço unitário. E basicamente é isso que funciona a nossa tabela dinâmica, né, a gente consegue, né, colocar também filtros, se eu quiser analisar, no caso, com algum filtro específico nas nossas análises. Também posso colocar aqui, se eu quiser, a questão das quantidades. E aí vai. Nossa tabela dinâmica ela vai sendo feita, né, ela vai sendo modificada de acordo com o nosso desejo de análise dela. Né? Então vou voltar aqui para uma das nossas primeiras análises, né? Que ela acaba ficando um pouco mais limpa. E aí a gente consegue, né, no caso, manipular ela como a gente deseja mesmo. Então, é basicamente isso que funciona a nossa tabela dinâmica. E com essa demonstração, né, prática de como extrair relatórios inteligentes da nossa tabela verde, a gente também pode fazer isso para a nossa tabela azul. Né? Então, se eu quiser abrir uma tabela dinâmica para ela, eu clico em qualquer elemento dela, inserir, e aqui em tabela dinâmica. Aí clico em OK e ele gera novamente uma nova página, né, para a gente ter a nossa tabela dinâmica. Então, eu vou gerar aqui nossa tabela e quando eu clico, no caso, nesses campos aqui, né, e faço essa seleção, o próprio sistema ele já direciona esses tópicos, né, as nossas tabelas, para os locais que ele acha mais devido para que a gente possa fazer uma análise melhor da nossa tabela dinâmica. Né? Então ele coloca aqui o rótulo de linhas
Já para as linhas, a soma de preço unitário e a soma de preço total, já para a parte de valores, para já ficar melhor a nossa visualização. E aí a gente pode filtrar aqui, né, colocando, por exemplo, só, se eu quisesse, né, só colocar o nome de alguma das pessoas, se eu quiser colocar só o do Pedro, né, aí aparece somente o do Pedro, né, e por aí vai. Nossa tabela dinâmica, ela tem essas diversas possibilidades. Eu vou voltar com tudo aqui. E aí nós podemos, né, configurá-la, como eu disse, da forma que nós desejarmos. É assim que funciona a nossa tabela dinâmica, né? A gente também pode ver ela de outras formas, enfim. Mas basicamente é assim que funciona a nossa tabela dinâmica. Então aqui nós encerramos a nossa aula 4 e chegamos ao fim do nosso mini curso de Excel do básico ao avançado. Ao longo dessas 4 aulas, nós construímos uma jornada de aprendizado muito rica. Aí começamos fazendo um aparato geral, né? Começamos do absoluto zero, entendendo a interface do nosso programa e as informações básicas. Depois nós avançamos para a análise lógica de tomada de decisão. Aprendemos a criar representações visuais, é, com gráficos e construir também sistemas de busca rápidas na vertical e horizontal. E hoje fechamos consolidando tudo isso, né, ao aprender a resumir grandes massas de dados de forma automatizada com a nossa tabela dinâmica. E o objetivo, né, do PET Engenharia com este módulo foi justamente ensinar essas ferramentas, mostrando que com a lógica certa e conhecimento dos recursos corretos, vocês conseguem otimizar processos, né, economizar tempo e entregar relatórios com padrão de excelência de mercado, seja nos projetos da faculdade ou no dia a dia da profissão. A recomendação agora é que vocês não parem por aqui, né, peguem a sua planilha de suporte, limpem os campos amarelos, deletem a tabela dinâmica e tentem construir cada passo por conta própria. E a prática é o segredo, né, desse aprendizado no Excel. Então, em nome de todo o programa de educação tutorial PET Engenharias da FRJ Macaé, eu agradeço imensamente a companhia, a dedicação e o tempo que cada um de vocês investiu assistindo a essas aulas. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para não perderem os próximos cursos, os próximos eventos que estivermos preparando. Então, muito obrigado a todos, um excelente aprendizado, um grande abraço e até a próxima.